Donald Trump nunca teve medo de desafiar convenções, mas quando anunciou que queria comprar a Groenlândia, o mundo ficou em choque. Parecia uma ideia absurda, até mesmo uma piada. Mas para os estrategistas dos Estados Unidos, não havia nada de cômico nessa proposta. A ilha, coberta de gelo e pouco povoada, há muito tempo era considerada um ativo estratégico e econômico de valor incalculável. O interesse dos Estados Unidos pelo território não surgiu do nada. Washington já havia tentado comprá-lo antes, e mesmo sem sucesso, garantiu presença militar na região. Mas por que Trump decidiu trazer essa questão de volta ao centro das discussões geopolíticas? O que muitos não perceberam é que essa proposta estava profundamente ligada à rivalidade entre Estados Unidos, China e Rússia. A Groenlândia abriga vastos depósitos de minerais raros, elementos essenciais para a produção de tecnologia de ponta e armamentos modernos, e Pequim domina esse mercado globalmente. Além disso, com o derretimento do gelo no Ártico, novas rotas comerciais e militares estão surgindo, tornando a região um campo de disputa entre grandes potências. Trump viu nisso uma oportunidade: garantir o controle da Groenlândia antes que adversários estratégicos pudessem estabelecer sua influência no território. Se os Estados Unidos realmente adquirissem a Groenlândia, o impacto seria gigantesco. As relações internacionais entrariam em um novo patamar de tensão. Aliados da OTAN poderiam se sentir ameaçados, e rivais como a Rússia e a China certamente não ficariam de braços cruzados. Mas será que essa ideia era realmente viável? Como essa disputa territorial pode moldar o futuro da geopolítica global? Vamos explorar todos os detalhes dessa história e entender por que a Groenlândia é tão valiosa. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos sobre geopolítica e estratégias globais. Desde sua chegada à política, Donald Trump sempre foi um defensor da expansão do poder americano, seja por meio de sanções econômicas, tratados comerciais ou até pelo aumento da influência territorial. Em uma coletiva de imprensa realizada em Mar-a-Lago, pouco antes de assumir a presidência, ele escancarou essa mentalidade ao afirmar que a Groenlândia era vital para a segurança nacional dos Estados Unidos. Trump também sugeriu que o Canal do Panamá havia caído sob influência chinesa e insinuou que os Estados Unidos precisavam intervir, resgatando sua posição estratégica no comércio global. Essas declarações alarmaram diplomatas e reforçaram a ideia de que sua administração priorizaria a ampliação da hegemonia americana. O que tornou essa proposta ainda mais polêmica foi a ameaça direta à Dinamarca. Trump chegou a cogitar impor tarifas pesadas sobre os dinamarqueses caso recusassem vender a Groenlândia, usando táticas de pressão econômica similares às aplicadas contra adversários como a China e o Irã. Essa postura provocou um embate diplomático, colocando a Dinamarca em uma posição delicada dentro da OTAN e evidenciando como alianças políticas poderiam ser fragilizadas por interesses estratégicos. O governo dinamarquês rejeitou a proposta, imediatamente reforçando que a Groenlândia não estava à venda, o que não impediu Trump de continuar defendendo sua tese de que o território deveria ser anexado. A situação atingiu um novo patamar quando Trump, ao ser questionado por um repórter, se recusou a descartar o uso da força para adquirir o território. Isso gerou reações imediatas de líderes globais e acendeu alertas dentro das relações internacionais. O primeiro-ministro dinamarquês e as autoridades groenlandesas reforçaram que o território não seria negociado, e os Estados Unidos passaram a ser observados com mais cautela pelos seus próprios aliados. A insistência de Trump na aquisição da Groenlândia pode ter soado inusitada para muitos, mas dentro dos corredores do poder em Washington, essa ideia já havia sido discutida diversas vezes ao longo da história. Afinal, os Estados Unidos sempre buscaram ampliar sua influência territorial, especialmente em momentos estratégicos de mudanças geopolíticas. A relação entre os Estados Unidos da América e a Groenlândia não começou com Trump. Tampouco surgiu como uma ideia aleatória. Desde o século XIX, estrategistas americanos já viam a ilha como um ponto crucial para consolidar a influência dos Estados Unidos da América no Atlântico Norte. Em 1867,
William Seward, então secretário de Estado e arquiteto da compra do Alasca, avaliou a possibilidade de adquirir a Groenlândia e a Islândia, acreditando que a expansão americana na região garantiria vantagens comerciais e militares. No entanto, a falta de apoio político e os desafios logísticos da época impediram que essa negociação avançasse. A Segunda Guerra Mundial reacendeu o interesse dos Estados Unidos da América pelo território, mas dessa vez por necessidade militar imediata. Com a ocupação da Dinamarca pelos nazistas, Washington rapidamente desdobrou tropas na Groenlândia para evitar que caísse sob controle alemão, consolidando sua presença na região. No fim da guerra, os Estados Unidos da América não apenas mantiveram sua influência, como em 1946 ofereceram 100 milhões de dólares em ouro para comprá-la da Dinamarca. A proposta foi rejeitada, mas demonstrou que os Estados Unidos da América não estavam dispostos a abrir mão de sua presença no Ártico. Mesmo sem adquirir o território, os Estados Unidos da América garantiram uma posição privilegiada. Em 1951, um tratado entre Dinamarca e Estados Unidos da América permitiu a construção da base aérea de Thule, um dos pontos mais estratégicos da Guerra Fria. A partir dali, a Groenlândia passou a integrar a rede de defesa dos Estados Unidos da América contra a União Soviética, servindo como base de monitoramento e alerta antecipado para possíveis ataques. O que era um ponto militar essencial durante a Guerra Fria continua sendo fundamental até hoje, especialmente com a nova onda de tensões entre Washington e Moscou. A Groenlândia não é apenas um território estratégico do ponto de vista militar, mas também um verdadeiro cofre de riquezas naturais. Sob suas camadas de gelo, encontram-se 43 dos 50 minerais críticos listados pelo governo dos Estados Unidos da América como essenciais para a economia e a segurança nacional. Entre eles estão as terras raras, um grupo de elementos fundamentais para a fabricação de semicondutores, turbinas eólicas e equipamentos militares avançados. A maior parte dessas matérias-primas é atualmente dominada pela China, o que torna a Groenlândia um alvo estratégico para os Estados Unidos da América diversificarem sua cadeia de suprimentos e reduzirem sua dependência de Pequim. Além dos minerais estratégicos, a Groenlândia também esconde um imenso potencial energético. Estudos da US Geological Survey estimam que o território pode conter 52 bilhões de barris de petróleo, o que o colocaria entre os 10 maiores países em reservas petrolíferas do mundo. Isso significa que, além da mineração, a exploração de hidrocarbonetos poderia transformar a economia da ilha e atrair bilhões de dólares em investimentos. No entanto, as condições climáticas extremas, a falta de infraestrutura e as crescentes pressões ambientais tornam esse tipo de operação desafiador, levantando questionamentos sobre sua viabilidade econômica e sustentabilidade. O desafio para a Groenlândia não é apenas a extração desses recursos, mas também como e para quem vendê-los. Se a mineração for controlada por interesses estrangeiros, há o risco de que as riquezas da ilha sejam exploradas sem que a população local se beneficie diretamente. Esse fator torna a questão econômica inseparável do debate sobre soberania e alianças políticas. O interesse global na Groenlândia não vem apenas dos Estados Unidos da América, mas também de outros atores geopolíticos que enxergam na ilha uma peça-chave para seus próprios interesses econômicos e estratégicos, especialmente a China e a Rússia, quem vem monitorando de perto a Groenlândia, cada uma com seus próprios objetivos estratégicos. A China, por exemplo, tem tentado ampliar sua presença na ilha investindo na mineração de terras raras, um setor no qual já possui um quase monopólio global. Em 2018, Pequim tentou financiar a construção de aeroportos na Groenlândia, o que gerou forte reação dos Estados Unidos da América e da Dinamarca. Washington pressionou Copenhague para impedir o avanço chinês, temendo que a infraestrutura financiada pelo Partido Comunista servisse como porta de entrada para bases militares e maior influência política na região. A Rússia, por sua vez, tem investido pesadamente na remilitarização do Ártico, uma região que considera vital para sua segurança nacional e projeção de poder. O Kremlin reabriu bases militares soviéticas, testou novas armas hipersônicas e expandiu sua frota de submarinos nucleares na região. O controle das rotas marítimas do Ártico, que estão se tornando mais navegáveis devido ao derretimento das calotas polares, é um dos principais interesses russos.
O perigo para os Estados Unidos da América e seus aliados na OTAN é que Moscou use sua presença militar na região para ameaçar rotas comerciais estratégicas e reforçar sua capacidade de resposta nuclear contra o Ocidente. Se a Groenlândia se tornar independente da Dinamarca, o risco de uma maior influência chinesa e russa aumenta consideravelmente. Pequim poderia explorar a falta de infraestrutura e a necessidade de investimentos para se posicionar como um parceiro econômico essencial para o novo país. Moscou, por sua vez, poderia tentar estabelecer acordos militares ou explorar divisões internas para ampliar sua influência no Atlântico Norte. Essa possibilidade preocupa tanto os Estados Unidos da América quanto a Europa, pois uma Groenlândia, geopoliticamente instável, abriria espaço para novos conflitos e disputas entre grandes potências. Assim, o debate sobre o futuro da Groenlândia não se limita apenas à sua economia e soberania. Ele é uma peça central no tabuleiro da geopolítica global. Se há algo que a história mostra, é que os Estados Unidos nunca abandonam completamente uma estratégia que consideram essencial. Embora a compra direta da Groenlândia tenha sido descartada pela Dinamarca no passado, Washington ainda tem outras cartas na manga para expandir sua influência sobre a ilha. Uma das opções mais discutidas nos círculos diplomáticos é um Acordo de Associação Livre, CFA, semelhante ao que os Estados Unidos mantêm com Palau, as Ilhas Marshall e a Micronésia. Nesse modelo, a Groenlândia permaneceria soberana, mas com os Estados Unidos assumindo sua defesa e parte de seu financiamento, garantindo acesso irrestrito aos seus recursos e território estratégico. Outra alternativa seria um fortalecimento da presença militar dos Estados Unidos na Groenlândia, expandindo a base aérea de Thule e construindo novas instalações. Isso não apenas consolidaria o controle dos Estados Unidos sobre a região, mas também bloquearia qualquer tentativa de influência chinesa ou russa. Em termos econômicos, os Estados Unidos poderiam incentivar empresas americanas a investir na exploração mineral e energética da ilha, criando uma relação de dependência econômica que, ao longo do tempo, poderia tornar uma futura incorporação do território algo natural. Essa abordagem já foi usada no passado, como ocorreu com Porto Rico, que passou de uma relação comercial para um território administrado pelos Estados Unidos. Mas a opção mais radical, e também a mais polêmica, seria uma nova tentativa de compra direta da Groenlândia, com um pacote de incentivos financeiros robusto o suficiente para convencer a população local. Estimativas indicam que o valor de mercado da ilha gira em torno de 50 bilhões de dólares, e se os Estados Unidos oferecessem essa quantia, cada cidadão groenlandês se tornaria milionário da noite para o dia. O problema dessa abordagem é que poderia gerar um enorme impacto diplomático, desgastando as relações dos Estados Unidos com aliados europeus e sendo vista como um ato de imperialismo moderno. Independentemente da abordagem escolhida, o desfecho desse jogo geopolítico não afetará apenas a Groenlândia, mas também a estabilidade global e a dinâmica de poder entre as grandes potências. Se os Estados Unidos conseguissem, de alguma forma, adquirir a Groenlândia, isso não seria apenas uma vitória estratégica, seria um evento sísmico na política global. Primeiramente, o impacto nas relações internacionais seria imenso, abalando profundamente a confiança de aliados europeus, principalmente da Dinamarca e da União Europeia. A Dinamarca, apesar de sua ligação histórica com a Groenlândia, é uma nação relativamente pequena, e perder um território tão vasto e rico poderia fragilizar sua posição dentro dos blocos econômicos europeus. Além disso, a União Europeia provavelmente se oporia fortemente a essa mudança, pois a Groenlândia atualmente oferece à Europa um acesso crucial ao Ártico e aos seus recursos naturais. Do ponto de vista geopolítico e militar, a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos reforçaria ainda mais a presença americana no Ártico, fechando um dos últimos espaços estratégicos que ainda não estavam totalmente sob controle de Washington. Isso representaria um golpe direto nos interesses da Rússia, que já vem militarizando a região em resposta ao aumento da presença da OTAN. A China, por outro lado, veria seu plano de expandir influência econômica no território completamente frustrado, o que poderia gerar retaliações econômicas e até uma reconfiguração de alianças políticas globais. O equilíbrio de forças no Ártico, que já está sob intensa disputa, se inclinaria ainda mais para o lado ocidental,
aumentando as tensões com Moscou e Pequim. No entanto, há um outro efeito colateral que poucos discutem: o precedente que essa aquisição criaria no cenário internacional. Se os Estados Unidos conseguirem, de alguma forma, forçar ou negociar a posse de um território de outro país soberano, isso legitimaria ações semelhantes de outras potências. A Rússia poderia argumentar que seu domínio sobre partes da Ucrânia segue a mesma lógica, assim como a China em relação a Taiwan. Em última instância, um movimento desse tipo poderia afrouxar as regras internacionais sobre soberania territorial, abrindo caminho para um mundo onde anexações territoriais se tornem cada vez mais frequentes. Se a Groenlândia fosse comprada ou anexada, isso mudaria para sempre a maneira como as nações veem a estabilidade territorial e a diplomacia global. A ideia de Trump pode ter parecido excêntrica à primeira vista, mas no jogo da geopolítica, nada é por acaso. A Groenlândia não é apenas um pedaço de terra coberto de gelo. Ela é um território estratégico disputado pelas maiores potências do mundo. A crescente militarização do Ártico, o interesse por seus vastos recursos naturais e a disputa por novas rotas comerciais colocam a ilha no centro de uma batalha silenciosa entre Estados Unidos, China e Rússia. Essa não é apenas uma questão de soberania, é uma peça-chave no equilíbrio global de poder. Mas o que aconteceria se os Estados Unidos realmente tomassem controle da Groenlândia? Isso abriria um perigoso precedente internacional, onde potências poderiam justificar anexações territoriais, assim como a Rússia tenta fazer na Ucrânia e a China deseja para Taiwan. Além disso, essa aquisição poderia enfraquecer alianças históricas, principalmente dentro da OTAN e da União Europeia. Em um cenário como esse, a pergunta que fica é: seria essa uma jogada genial dos Estados Unidos ou um risco desnecessário que poderia desestabilizar o mundo? E você, o que acha dessa disputa geopolítica? Acha que os Estados Unidos deveriam continuar tentando ampliar sua influência sobre a Groenlândia? Ou essa ambição pode gerar consequências imprevisíveis? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos sobre geopolítica e estratégias globais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aproveite para assistir o vídeo que está aparecendo na sua tela. É só clicar e você será redirecionado para lá. Fico te esperando lá.